Até aqui o Senhor nos sustentou. Andamos bem, adiantamos bem, já concluímos a estrutura do Antigo Testamento, já falamos de todos os livros que tem dentro do Antigo Testamento, já falamos em que data que eles foram escritos, por quem foram escritos, qual era o contexto em que foram escritos, qual que era a mensagem principal, e também o porquê da necessidade de ler. Agora nós vamos falar do Novo Testamento, da estrutura dos livros. E terminando a estrutura do Novo Testamento, nós vamos partir para o estudo, efetivamente. Tá bom? Bom, lá no Antigo Testamento, só dando uma retomada, nós falamos dos 5 livros do Pentateuco, que é a chamada Torá, a lei do povo judeu, né? Falamos de 12 livros históricos, falamos de 5 livros poéticos e de sabedoria, que eu até comentei com você, para você fazer um plano de leitura ou de ouvir com a sua família de manhã, para você acordar seus filhos mais cedo, né? Eu acho que no café da manhã a melhor coisa seria ouvir. Pega um aplicativo aí e ouça, que é muito legal. Um por dia, porque são 31 dias, 31 capítulos. Bacana, né? Você vai fechar o ano de dezembro com chave de ouro. Pega o mês de dezembro e ouça no mês de dezembro. Quando chegar dia 1º de janeiro, sua família vai estar oxigenada pela palavra de Deus. Falamos dos profetas maiores e menores, 5 dos maiores, 12 dos menores. Novo Testamento. Você já sabe que tem 27 livros. Dos 27, 13 foram escritos por Paulo, as famosas cartas, epístolas, né? Paulo, você já lembra quem é, né? Paulo foi aquele fariseu que era perseguidor de cristãos, que Jesus, no caminho de Damasco, jogou ele no chão, deixou ele cego, ele foi para Damasco. Nós vamos estudar isso lá para frente. E ele foi transformado por Jesus Cristo num homem que levou a palavra para os gentios, no homem que escreveu 13 cartas que hoje compõem os 27 livros do Novo Testamento, um dos maiores comissionados de Jesus a levar a palavra de Jesus. É o que eu digo. Por pior que nós sejamos, mas ruim, pense em algo ruim que nós sejamos, querendo, Jesus nos transforma. Mas a gente tem que falar, amém, eu quero e eu vou começar a caminhada. E a caminhada é longa, viu? Não pense que isso é assim, sarei de todos os meus defeitos. Não. Quando você aceita Jesus, no dia seguinte começa uma caminhada. Eu falava palavrão, tem que parar. Aí você vai ver que no dia seguinte você ainda vai falar palavrão. Porque não tem assim varinha mágica. Não, tem uma caminhada, um processo de mudança, de caminhada com Jesus. Por isto a importância de conhecer a palavra, de ler a palavra, para você ter onde se sustentar. Porque, olha só, a grande maioria das pessoas vai na igreja no domingo. Um dia, a semana tem 7, vive 6 no mundo. O que vai sustentar ela andando no mundo? Você acha que ela vai aguentar 6 dias até o dia de voltar à igreja? Não, a palavra sendo lida, sendo aplicada, sendo compreendida, sendo interpretada no dia a dia é que vai te sustentar. Aí você vai aguentar. Senão você não aguenta não, o mundo te engole, porque o mundo é maravilhoso, né? Aqui na terra, para a carne, para a vida eterna não. Bom, no Novo Testamento, nós começaremos pelos evangelhos. São 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Lembrando que Mateus e João andaram com Jesus. Não estão aqui escrevendo um livro para nós por ouvir dizer. Não, viveram, caminharam, dormiram em barracas com Jesus, viram os milagres de Jesus,
viram a ressurreição de Jesus. Fantástico, né? É um diário. Eu não compreendo como é que ainda tem gente que não acredita em Jesus, sinceramente. Mateus, dom de Deus. O autor, próprio Mateus, também conhecido como Levi, um dos apóstolos. Data em que ele escreveu. Você vai perceber que todos os livros do Novo Testamento foram escritos no primeiro século, logo em seguida à morte de Jesus, tá? O livro de Mateus foi escrito entre 60 a 65 depois de Cristo. Possivelmente na Palestina ou na Síria. Qual que é a mensagem principal do livro de Mateus? Jesus como Messias prometido no Antigo Testamento e Rei dos Judeus. E qual que é a importância de ler? Mostra como Jesus cumpriu as profecias messiânicas e ensina sobre o reino de Deus. Marcos, defensor, martelo. Autor, João Marcos, com base... Ele andou com Jesus? Não. Ele escreveu com base no testemunho de Pedro, que andou com Jesus. Data da escrita, cerca de 50 a 55 depois de Cristo. Na região, provavelmente em Roma. Mensagem principal, Jesus como servo sofredor e filho de Deus. Importância de ler. Apresenta um relato direto e dinâmico da vida e ministério de Jesus. Lucas, luminoso, iluminado. Autor, Lucas, médico e companheiro de Paulo. Data da escrita, cerca de 60 a 62 depois de Cristo. Possivelmente em Cesareia ou Roma é que foi escrito. Qual que é a mensagem principal? Jesus como Salvador de todos, enfatizando seu amor pelos marginalizados. Importância de ler, destaca a humanidade e compaixão de Jesus, como abordagem histórica detalhada. É interessante, né? Destaca a humanidade. Jesus foi humano? Sim, Jesus encarnou corpo igual ao nosso, mas também Jesus é Deus. Interessante isso, né? Ele viveu as duas faces. Por isso que ele entende muito nós. Imagina, Jesus chorou alguma vez? Ou ele era um Deus que não chorava? Chorou, né? Chorou quando morreu Lázaro, chorou quando ele estava para ser preso, porque ele já sabia que ia ser crucificado, né? Então, Jesus conhece muito bem as dores do ser humano, e isso é muito legal, porque se ele conhece a minha dor, eu posso falar com ele sobre a minha dor com muita tranquilidade, com muita clareza, né? Sem ritual, sem aquele famoso espírito de religiosidade, né? Jesus é uma pessoa? É uma pessoa, é para você conversar com ele como se estivesse conversando comigo, tá? Não é para você levantar um altar para poder conversar com ele, não. Não existe isso, tá? Você pode conversar com ele na sua cama, no seu chuveiro, no seu banheiro, aqui na sua sala, no seu trabalho, na sua caminhada, em qualquer lugar, sem ritual. Jesus não gosta de ritual. Não veio. Se ele gostasse de ritual, ele tinha se associado aos fariseus, que eram na época cheios de rituais, né? Ele não gosta de ritual, tá? Então, vamos lá. João, o Senhor é gracioso, o significado do nome dele. João, o apóstolo amado. Você sabia que João foi o único apóstolo que não foi morto pelos romanos? Ele morreu por idade. Ele não foi levado ao sacrifício. Todos os outros foram, né? Ele não. Data da escrita, cerca de 85 a 90. Região, provavelmente em Éfeso. Mensagem principal, Jesus como Filho de Deus, o Verbo encarnado, trazendo vida eterna. Importância de ler, enfatiza a divindade de Jesus e o relacionamento pessoal com ele, Jesus. Eita, nós, hein? Já pensou se a gente tivesse tido essa oportunidade de ter um relacionamento físico? Hoje nós temos um relacionamento espiritual, mas físico com Jesus? Fantástico, né? Não sei como é que aquele povo pediu para crucificar ele, depois de ver todos os milagres que ele tinha feito.
É uma grande interrogação, né? Bom, aqui nós terminamos a apresentação dos livros dos evangelhos. E nós vamos em frente, daqui a pouco a gente volta com a apresentação dos outros livros do Novo Testamento. Muito obrigado, que o Papai do Céu te abençoe, abençoe sua família, para que vocês possam ser tocados pelo Espírito Santo a conhecer, a se aprofundar no conhecimento de Jesus. Até mais.